Ultimamente eu ando meio focado em manhwas, principalmente alguns de suspense, terror e tal, que é algo que eu gosto bastante, particularmente. A questão é que tem uma obra em específico que eu ainda não trouxe aqui pro meu canal, e é uma das mais lembradas quando falamos nesse gênero em obras coreanas. Tá bom que depende muito se você é uma pessoa normal ou uma pessoa aficionada por obras de yaoi, onde dois dodóis da cabeça se relacionam como se fosse um relacionamento saudável, mas no final é tão problemático que se você colocasse uma grade em volta desses dois virava um hospício. Mas isso daí é só um detalhe. Então hoje nós falaremos de Killing Stalk, um manhwa que, apesar de se encaixar na descrição que eu dei anteriormente, consegue quebrar algumas bolhas, principalmente em plataformas como Twitter, TikTok, etc. Sendo hoje uma obra apreciada pelos fãs de yaoi e reconhecida pelo resto das pessoas, mesmo que apenas de nome. Então, nesse vídeo iremos passar um pouco do início da obra, passando por algumas cenas interessantes que eu considero bacanas e dando algumas opiniões aqui e ali. Tudo isso para mostrar para vocês Killing Stalk, o manhwa mais perturbador que existe. Eu acho que esse foi um dos clickbaits mais imbecis que eu já botei em um título na minha vida. A nossa história começa de um jeito meio peculiar, uma vez que ela conta uma pequena narrativa sobre uma garota stalker, mas isso é apenas para despistar as pessoas, pois o nosso protagonista stalker é um cara, ou seja, um homem, o Yu Bun, que eu vou chamar apenas de Yu para ficar bem mais fácil aqui de entender. E bem, ele nos conta sobre a sua fixação por um antigo companheiro da sua época de quartel, já que na Coreia o serviço militar é obrigatório e não tem como escapar dele. Esse que ele tá falando é o Sang-woo, um cara que o Yu vê como se fosse um herói, já que ele salvou o Yu de um estupro enquanto eles ainda estavam em serviço, e a obsessão do Yu por esse cara começou naquele momento. Daí o Yu passa a stalkear o Sang-woo e consegue até invadir a sua casa, indo até o seu porão, onde o que ele acha é uma mulher amarrada e amordaçada, sofrendo bastante. Pra piorar ainda mais as coisas, Sang-woo aparece bem atrás dele no momento em que ele entra no porão, o que acarreta no Sang-woo acorrentando o Yu do lado da mulher que estava no seu porão anteriormente, só que agora a mulher se encontra morta. E a partir daqui, o terror na vida de Yu começa. Esse foi o início da nossa história de maneira bem resumida, e ela já mostra boa parte do que teremos a partir daqui, principalmente em alguns pontos que eu considero negativos, mas que ao mesmo tempo são interessantes de se comentar. Por exemplo, é muito bacana essa relação doentia que esses dois têm, mas ao mesmo tempo a autora exagera em algumas das situações, deixando a parada mais fetichizada do que qualquer outra coisa. Fora a forma como ela retrata o Sang-woo, que é sempre esse arquétipo meio estranho de um homem perfeito mais psicopata, parecido com a forma que retratam o Dahmer lá na série da Netflix. Pra quem viu a série, tá ligado no que eu tô falando. Só que tudo isso vai ficar ainda mais evidente com o tempo, então no momento vamos apenas prosseguir com a história. Bom, o Sang-woo começa sua tortura mental com o Yu, onde ele parece cuidar do Yu ao mesmo tempo que o maltrata, uma relação bem estranha, ainda mais quando o Sang-woo decide quebrar as pernas do Yu para que ele não possa mais fugir e passar a conviver com ele em sua casa, quase como se o Yu fosse a esposa dele. E eu nem tô fazendo nenhuma analogia ou uma piada machista quando eu falo que o Yu é a esposa do Sang-woo, é literalmente isso que acontece, uma vez que o Sang-woo até mesmo passa a vestir o Yu com roupas femininas para que ele se pareça com a sua mãe e faça algumas coisas que ela fazia anteriormente pro seu pai, como cozinhar, limpar a casa, essas coisas. Todo esse momento que temos aqui é bem angustiante e macabro, já que o Yu passa a pensar em milhões de formas de escapar dali, ao mesmo tempo que o Sang-woo começa a agir como uma pessoa normal do lado dele, quase como se isso fosse uma rotina pros dois. Tudo isso enquanto o Yu bola milhões de planos para tentar escapar, mas nenhum parece acabar bem em sua mente, até o momento em que o Yu decide que talvez ele possa envenenar a comida do Sang-woo. Mas no momento em que ele faz isso, o Sang-woo chama o Yu para comer ao seu lado na mesma mesa que ele e ainda pede para que o Yu coma antes dele. Ato esse que ocasiona no Yu passando mal e sendo cuidado pelo Sang-woo da forma mais perturbada possível. Essa inclusive é uma das cenas mais famosas que temos aqui nessa obra, uma vez que ela é extremamente bizarra, pra dizer o mínimo, mas de um jeito bom, pois o Sang-woo passa a contar um pouco mais sobre a sua história com seu pai abusivo e tal, quase como se ele começasse a romantizar aquela relação que ele tinha com seu pai, mas que ao mesmo tempo dá pra entender que isso fez muito mal pra ele. Bem como o Yu tem alguns cortes no seu braço de automutilação, cortes esses que o Sang-woo começa a acariciar e brincar de uma forma bem esquisita, quase como se ele gostasse desses cortes. Pra finalizar, esse momento tem uma pequena cena de masturbação por parte do Yu, em que, no final dela, eles entrelaçam suas mãos cheias de esperma, como se fosse algo romântico. E a cena é meio nojenta nesse aspecto aqui, afinal, não é todo dia que você vê duas pessoas entrelaçando as suas mãos cheias de porra. Só que, ao mesmo tempo, essa cena diz muito sobre o estado mental que esses personagens se encontram, tanto o Yu quanto o Sang-woo, mas principalmente o Sang-woo. Não é à toa que, a partir daquele momento, os dois passam a viver como um casal mesmo, ou melhor, mais ou menos como um casal, já que a relação desses dois é bem mais perturbada do que a cabeça
cabeça de quem tá lendo essa desgraça pra início de conversa. Fora que as cenas envolvendo a relação desses dois são bem desconfortáveis e por muitas das vezes bem tensas. Mas, apesar de tudo, essas são as melhores cenas que temos aqui na obra. Até porque a forma como a autora faz essas cenas é diferente. E eu acho que só vocês lendo pra entenderem. Enfim, depois dessa putaria toda, o Will decide que vai fugir dali, uma vez que ele finalmente tem a oportunidade perfeita pra fazer isso. Parece que, no fim das contas, ele não tava gostando tanto assim de viver com seu grande amor, entre muitas aspas. Mas não dá muito certo esse plano de fuga dele, já que as pernas do Will estavam quebradas e o Sang-woo estava esperando ele logo na porta. O que ocasiona no Sang-woo pegando ele e o espancando em cima da parte da frente de um carro. Carro esse que tem uma câmera que filmou tudo isso que tá acontecendo. E essa câmera vai ser importante mais pra frente da história, então guarde ela aí na sua cabeça. Aliás, pra quem ficou curioso do porquê ninguém vai salvar o Will, mesmo ele dando gritos absurdos, a resposta é simples. O bairro em que o Sang-woo mora é propositalmente afastado e muito pouco povoado, afinal, ele está fazendo coisas bizarras em seu porão e ele não quer que as pessoas descubram o que ele tá fazendo. E depois desse momento, já que o Will tentou fugir, começa uma certa punição que o Sang-woo vai dar nele, que é um pouco diferente, uma vez que, além da tortura que o Sang-woo fez, tortura essa que é muito boa, principalmente essa cena onde o Sang-woo corta o pescoço do Will de maneira superficial e fica brincando com o ferimento, enquanto algumas cenas vão passando no fundo, cenas essas que vão desde carne sendo cortada até uma boate que o Sang-woo frequenta naquela noite, onde ocorre a verdadeira vingança dele. Basicamente, o Sang-woo volta naquela noite acompanhado de outro homem, levando ele até o porão e fazendo ele de refém junto com o Will, em que eles vão ser obrigados a participar de um jogo valendo a vida dos dois. Esse jogo é angustiante, causa uma tensão real em quem tá lendo, mesmo que aqui a gente tenha um exemplo de como o Sang-woo e suas atitudes são extremamente sexualizadas pela autora, pois o cara fica de avental sem camisa, de óculos, e dá pra ver como ele é alto, forte e tal. Eu não acho esse tipo de coisa necessariamente ruim, só que nesse caso, por favor, né, estamos falando de um psicopata assassino. Eu acho que a última coisa que eu queria é que ele fosse um cara bonito. E bem, essa cena toda tem um jogo muito legal e tal, e que é meio tenso, você vai se envolvendo nesse jogo de cartas, você vai achando que o Sang-woo tá ajudando o Yu, mas na verdade ele não tá fazendo isso, mas ele quer que o Yu ganhe, assim, fica nessa putaria toda aí. Mas bem, essa cena acaba com a morte daquele cara que o Sang-woo levou pro porão, mas o Sang-woo fez com que parte da culpa dessa morte seja do Yu, que agora não se sente nada mais do que um mero assassino. E olha, seria uma ótima ideia parar esse vídeo por aqui, já que estamos no capítulo 10 da obra e eu já dei com os textos e opiniões suficientes para quem quiser ir lá ler. Mas antes eu quero falar algumas coisas. Primeiro, caso tenha se interessado pela obra, voltem a ler lá do início, pois os capítulos de Gillen Stalker são muito longos e tem muitos detalhes que eu gostaria de falar por aqui, mas que ficariam muito desconexos e quebrariam a narrativa do vídeo, uma vez que eles são bem detalhados mesmo. Por exemplo, a trama policial que tem no manhwa em alguns momentos, que vai ser mais aprofundada a partir daqui, fora todas essas cenas que eu falei que são bem perturbadoras, que são bem melhores quando se experiencia por conta própria. Sério, mesmo que você não curta muito yaois, vale a pena conferir essa obra daqui, pois a forma como ela mostra essa relação perturbadora é realmente interessante e a instabilidade mental dos personagens faz com que algumas das suas ações sejam bem previsíveis. As cores que a autora usa em alguns quadros também são bem interessantes, dá uma imersão maior na obra, então acaba sendo uma boa pedida, principalmente para quem gosta desse tipo de obra. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se curtiu meu trabalho, considere se inscrever no canal e se tornar um membro caso tenha condições, em que eu agradeço muito a todos eles e tem alguns vídeos exclusivos por lá que eu não costumo colocar por aqui. Então, se você quiser mais de mim, vai lá. Fora isso, segue no server do Discord que volta e meia eu apareço. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.